todos, e estamos iniciando mais um estudo das nossas manhãs de domingo, e hoje temos como roteiro um texto sobre o mal-estar na civilização, que é o nome que o Freud deu a um dos seus livros, em que ele fala de um conflito ou uma tensão entre os impulsos, os desejos, ou o que ele chamou de pulsões, né? Pulsão de vida ou de morte, das pessoas, dos indivíduos, e as regras e a contenção da cultura que ele tomou como civilização, né? Então, esse contraditório, essa tensão, seria responsável por um certo mal-estar, né? E isso me motivou a fazer um estudo hoje a esse respeito, porque me parece que há um crescente mal-estar, parece-me que nós estamos atravessando um momento histórico de crescente mal-estar na civilização. Seja pelos conflitos entre diferentes civilizações, um estudioso americano falou em guerra civilizacional, ou conflito de civilizações, seja dentro das sociedades. As sociedades estão divididas, hoje se fala muito de polarização, hoje se vê famílias divididas, lembrando a profecia bíblica do pai contra filho, filho contra pai, e irmão contra irmão. E isso me parece que não pode ser visto como algo diferente ou distanciado inteiramente do mal-estar na civilização de que falou Freud, né? Esse mal-estar também se manifesta em altos índices de suicídio no mundo inteiro e de altos índices de criminalidade em alguns países, que não são poucos, né? Muitos países têm um elevado nível de criminalidade. Além disso, aquilo que um sociólogo polaco chamou de civilização líquida, ou sociedade líquida, né? Com as relações sociais se tornando frágeis e fugazes, e com as instituições perdendo prestígio, confiança ou confiabilidade. E quando eu digo instituições, eu me refiro não apenas às instituições jurídico-políticas, como o judiciário, o Ministério Público, as forças de segurança, forças policiais, sistema de arrecadação de tributos, Congresso, tudo isso perdeu muito a confiança. Mas também as instituições culturais, como a família, as igrejas historicamente definidas, não estou me referindo aqui à igreja espiritual, que não se confunde com as igrejas históricas, que tem placa, que tem CNPJ e tal, né? E também há um descrédito crescente de lideranças, ou num fenômeno paradoxal, um descrédito de lideranças acompanhados de uma forte confiança em alguns líderes, né? Uma confiança que ultrapassa o que se pode esperar da falibilidade humana. Então, existe o tal mal-estar, né? E o que Freud atribuiu a uma tensão entre os nossos desejos, simplificando assim, eu diria, os nossos desejos de um lado e o controle social de outro, me ocorreu que não seja apenas isso, ou que isso é um fato, mas que isso tem outras raízes, tem mais alguma coisa que leva a esse quadro, né? Que alguma coisa seria isso. Tem um sociólogo americano que escreveu uma obra em que ele diz que... Eu não estou citando as obras, porque na plataforma tem alguma coisa sobre direito autoral, e eu cito obras no texto, cito autores e obras. Aqui eu faço apenas uma alusão sem especificar. Então, esse sociólogo escreveu sobre sociologia da religião e disse que o fenômeno religioso não pode se explicar apenas com o que habitualmente a gente ouve, que invocam-se o verbo latino religare, né? E que religião seria um esforço de religação do homem com o sobrenatural. E sem contestar isso,
mas acrescentando outros aspectos, ele afirma que o fenômeno religioso compreende três carências ou três desejos humanos, né? A superação da finitude. Eu tenho tratado disso repetidas vezes aqui, porque eu entendo que há sempre algo a se dizer mais sobre o mesmo tema. Então, a finitude, compreendida como a nossa incompletude, seja a finitude física, porque a gente tem prazo de validade, né? Salomão diz que o que passa de uma certa idade é canseira, e também porque a gente morre e sabe que vai morrer. Não sei se outros animais sabem, mas nós sabemos, né? E seja porque nós temos limitações impostas pelas leis da física, né? A gente não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares, a gente não pode voltar. Historiadores já disseram que o passado é irrecuperável. Isso é uma limitação nossa, nós não podemos recuperar o passado. O presente é fugidio, nós não controlamos o presente. E o futuro é imprevisível ou inescrutável, nas palavras de um certo estudioso. Então, isso tudo é uma incompletude nossa. Mas tem uma completude no plano cognitivo. Nós não conseguimos deslindar a causa primeira das coisas. Nós não conseguimos ir à raiz das explicações. Eu repito sempre que os físicos explicam superficialmente algumas coisas. Explicam que a força imprime aceleração nas massas, lá na segunda lei do Newton. Mas não dizem o porquê primeiro. Explicam a gravidade, que as massas se atraem na razão direta das suas quantidades e na razão inversa da distância elevada ao quadrado. E isso, ele diz que é assim, mas não diz por quê. Por que é assim? E nem sequer o que é isso, o que é a gravidade. Aliás, me permitam repetir aqui mais uma vez que uma das acusações ao Galileu é que ele não dizia o que era a gravidade, então só podia ser bruxaria, né? E ele dizia, certamente não com as palavras que eu vou usar, mas ele dizia que não sabia nem queria saber. Ele dizia que não estuda a metafísica, não estuda a essência das coisas. Ele dizia, eu estudo as relações entre os objetos e a dinâmica presente nessas relações. Então, não ia à causa primeira, nem o que as coisas são. Isso é uma incompletude no plano cognitivo. E a coisa mais firme que nós temos no plano dos conhecimentos é a ciência. Mas a ciência tem essa limitação que o Galileu descreveu. Ela não trata do que as coisas são, nem da causa primeira. Ela trata de como os objetos se relacionam e qual é a dinâmica desse relacionamento. Mas tem mais. Isso, descrito desse modo, se circunscreve aos fenômenos naturais. A ciência não trata do sobrenatural. Então ela nega o sobrenatural? Não, ela não se pronuncia sobre o sobrenatural. Ela não se pronuncia a respeito de fenômenos sobrenaturais. Ela só diz que não trata deles, porque ela só trata daquilo que pode ser observado direta ou indiretamente. Ou que, a partir de algumas observações diretas ou indiretas, se possa chegar por meio de alguma inferência. E essa inferência, essa lógica, esse modo de raciocinar que leva a uma conclusão para além do que foi observado, isso demanda que o resultado possa ser testado. Não necessariamente um teste empírico, mas que possa ser falseado. O Popper dizia que as coisas, a ciência requer que a gente possa ter um argumento contrário ao que foi dito em nome da ciência, né? Ele chamou isso de falseamento ou falsificação. Se a gente não pode falsear
Ele diz, pode até ser verdade, mas não é ciência. Né? E alguém já deu um exemplo com a frase famosa de que Deus é brasileiro. Aí um colega disse, pode até ser, mas a gente não tem como fazer um contraste dessa ideia, a gente não tem como falsear essa ideia. Né? Ah, porque Deus é brasileiro, mas tem muita coisa ruim no Brasil. Ele diz, mas Deus permite coisas ruins. Né? Então, a gente não pode entender tudo. E no campo do sobrenatural, e no campo do que é infinito, aí é que a gente não pode entender mesmo. Né? Quando Moisés perguntou a sarça ardente, né? A sarça é um arbusto do deserto, e o arbusto queimava e não se consumia, está lá no livro de Gênesis. E aí Moisés se aproxima e o arbusto fala com ele, ou o fogo do arbusto fala com ele, diz, tira tuas sandálias, que essa terra é santa e tal. E ele pergunta, quem é você? Então ele queria entender o infinito. E a resposta foi, eu sou o que sou. Que eu gosto de traduzir com algum humor e ironia, dizendo que o significado dessa resposta, sou o que sou, é, olha, meu bichinho, você não é capaz de entender não, viu? Se contente só em saber que eu sou o que sou. Bem, então, essa carência de ir à causa primeira, ou de ir à essência das coisas, é chamada em mal-estar com a finitude, em mal-estar com a falta de radicalidade. Radicalidade não se confunde com radicalismo. Radicalismo é extremismo. Radicalidade é a causa primeira e a raiz das explicações. Né? Então, nem temos transcendência, porque se ficarmos em nós mesmos, olhando só para o nosso umbigo, não saímos da nossa finitude, não temos a radicalidade da compreensão, a gente diz, não temos radicalidade no plano cognitivo, quer dizer, no âmbito do conhecimento, nem temos totalidade, porque o melhor conhecimento que nós temos, o mais transitoriamente válido, é apenas transitoriamente válido, né? Porque a ciência confirma uma coisa, mas ela pode ser infirmada mais adiante. Eu repito 1000 vezes o mesmo exemplo, até porque eu não sei muita ciência, eu tenho poucas coisas para dizer, exemplificando. Que o modelo de átomo, em 100 anos, teve 4 explicações. Né? Dalton, Rutherford, Bohr e antes, Thomson, Dalton, Rutherford e Bohr. Né? E depois, já tem um quinto. Passando dessa medida de 100 anos, teve Dalton, Rutherford, Bohr, e antes, o primeiro deles foi Thomson. Eu misturei a sequência cronológica deles. Mas, passando um pouco mais de 100 anos, já tem um quinto modelo, que é o modelo de nuvem atômica. Né? Então, a ciência foi válida 4 vezes antes de chegar ao modelo atual. Foi válida e deixou de ser. E está no quinto modelo, que amanhã pode deixar de ser válido. Né? Então, a coisa mais segura que nós temos tem uma validade transitória e uma validade limitada aos fenômenos naturais, e uma validade limitada ao que pode ser observável, direta ou indiretamente. E aquilo que tem uma dinâmica definida. Ninguém explica, por exemplo, certos movimentos de certas partículas. Né? Aqui, falando para um grupo heterogêneo, eu diria, certas partículas muito pequenas que têm o nome de moléculas. Essas partículas têm movimentos nos gases e num tipo de substância chamada coloide, elas têm movimentos irregulares que ninguém no mundo explica. Né? A sequência dos números primos é uma sequência que ninguém no mundo consegue ver qual é a dinâmica, qual é a lei de formação. Botaram supercomputadores para calcular o último número primo, ou qual seria a lei de formação da dinâmica deles, e eles têm uma alternância irregular.
e ninguém chegou ao último, nem chegou à dinâmica. Então, os fenômenos irregulares, eles não têm propriamente uma explicação. Os fenômenos sociais, que também são relativamente irregulares, né? Embora a economia fale muito inglês, muito comum o economista falar na lei da oferta e da procura, e outras leis, né? A lei da elasticidade de preço, quer dizer, quando a coisa sobe de preço ou diminui de preço, ela vende mais ou vende menos, né? A lei da elasticidade de renda, quando a população tem uma renda maior ou uma renda menor, o consumo aumenta ou diminui. São coisas que economistas apresentam como leis, né? Mas não tem a constância ou a rigidez das leis dos fenômenos da natureza, das leis da física ou da química, né? Então, você pode não ter uma variação regular nesses fenômenos. E no campo das relações sociais, existem áreas que não têm regularidade nenhuma, né? Quer dizer, eu costumava dizer em sala de aula para as meninas do primeiro semestre, eu dizia, olha, daqui a 5 anos vocês se formam e 10 anos depois vocês fazem um encontro da turma. E aí algumas de vocês estarão casadas, terão filhos, marido chato ou não, ou descasadas, ou solteiras, ou sem filhos, com um pneuzinho na barriga. Mas a gente não sabe quantas estarão nessa situação. Nós não podemos dizer quais de vocês estarão nessa situação, em algumas dessas situações. Ou até se alguma de vocês estará em algumas dessas situações. Então, há uma incerteza muito grande. E, em outros campos, a filosofia não vai além de conjecturas, né? E a ideologia, nós fizemos uma série de estudos sobre os vários tipos de conhecimento, tratamos de senso comum, tratamos de ciência, tratamos de filosofia, tratamos de teologia e tratamos de ideologia. O senso comum não vai além da observação direta e avança com algumas inferências, com algumas conclusões não muito rigorosas, né? ou sem nenhum rigor, como olhar o Sol nascer do lado leste, desaparecer do lado oeste, concluir que o Sol gira em torno da Terra. É uma conclusão do senso comum, sem nenhum rigor metódico ou teórico-metodológico, né? Mas tratamos também da ideologia, que é no sentido que a palavra predominantemente tem hoje, embora já tenha tido outros significados ao longo da história, mas hoje se usa muito ideologia como um discurso que procura legitimar o poder ou um projeto de poder, né? E dizíamos que a teologia tem o mesmo rigor da ciência e da filosofia, rigor lógico, a vigilância epistemológica, ou seja, a vigilância da lógica do raciocínio, partindo de uma base diferente, que é a revelação. Então, a teologia parte de um texto ou conjunto de textos que ela acredita que são revelação divina. E, com base nisso, faz interpretações e elabora teorias teológicas, doutrinas teológicas, com o mesmo rigor da lógica, com o mesmo rigor da filosofia, com o mesmo rigor da ciência. Ou até mais rigorosamente, né? Porque as discussões são mais abertas e mais frequentes ou constantes. Bom, então vimos que nos falta transcendência, nos falta radicalidade e totalidade, porque a ciência é a ciência do específico. A ciência nos diz que a água ferve a 100 graus em condições normais de temperatura e pressão, tratando de uma coisa muito específica. A ciência nos diz que os ácidos reagem com as bases dando sal e água, tá? Diz uma coisa muito específica. Mas não tem a totalidade, não tem uma teoria de tudo. Dizem que o Newton procurou isso e não encontrou, dizem que o Einstein, no fim da vida, procurou uma teoria de tudo, tentando reunir várias
teorias da física e não conseguiu, e dizem que o físico inglês que apareceu há relativamente pouco tempo, o Stephen Hawking, também teria tentado isso durante grande parte da vida e não conseguiu uma teoria de tudo. E uma teoria que explicasse as chamadas 4 forças da natureza, né? A gravidade, a coesão das partículas do átomo, as forças eletromagnéticas e uma outra força mais. Então, uma teoria que explicasse essas 4 forças seria a teoria de tudo, mas até hoje ninguém encontrou. Né? Então, a ciência é a ciência do específico, mas até isso seria específico, porque explicaria as 4 forças da física, e pronto. Não é? Não ia explicar fenômenos sociais ou outros fenômenos, né? Fenômenos biológicos e tal. Então, nos falta a totalidade. E esse mal-estar explica o fenômeno religioso. Ou seja, nós precisamos nos transcender. E nos transcender seguindo ou nos harmonizando com uma fonte de tudo, de explicações dotadas de radicalidade. E essa transcendência, essa ligação com essa força é a ligação com Deus. E essa força é Deus. Bom, então, tínhamos falado sobre isso em outros estudos, e retomamos aqui, porque nem sempre os participantes são os mesmos e porque a repetição faz parte do processo de estudo, e também porque eu tenho a esperança de sempre acrescentar alguma coisa, ou pelo menos dar exemplos, ainda que repetidos, mas com uma abordagem diferente. Então, passemos à consideração do cristianismo na superação do mal-estar, seja o mal-estar da civilização, com o controle social exercido sobre os nossos desejos, seja com o mal-estar da finitude, da falta de radicalidade e de totalidade. Então, e aí vamos para a fonte bíblica, né? Porque nenhuma outra fonte pode oferecer a superação dessas 3 coisas. Né? Não pode haver transcendência, radicalidade, totalidade por outro caminho que não seja o da revelação. Então, vamos para a Bíblia, que é o livro do cristianismo. Né? Vou repetir, mais uma vez, eu repeti aqui uma coisa que eu já disse muitas vezes, é que existem as chamadas religiões do livro, são aquelas que se baseiam em um livro ou um conjunto de livros, na verdade a Bíblia é um conjunto de livros, havidos por essa tradição religiosa como revelados divinamente. Né? O hinduísmo tem seus livros, o budismo tem seus livros, o judaísmo tem seus livros, o cristianismo tem seus livros, ou essas duas tendências têm um conjunto de livros integrados como um livro só, e o Islã, que também tem seu livro. Né? E a velha e boa antropologia das religiões dizia que só é religião se tiver um livro. Né? Se não tiver livro, não tem totalidade, porque esses livros têm totalidade, tem uma cosmogonia, que é uma explicação do cosmos. Claro que é uma explicação, aí alguém pode pensar, mas é uma explicação válida, verdadeira e tal. É uma explicação em linguagem simbólica, penso eu. Né? É claro que muitos dizem, não, é uma explicação literal, é uma interpretação literalista. Eu penso que não faz diferença se nós seguimos uma interpretação literalista ou uma interpretação alegórica. Se o conteúdo, digamos assim, o significado transmitido for o mesmo. E é. Né? E a interpretação é a mesma. Né? Agora, por isso mesmo eu não entro nessa discussão, nessa polêmica sobre literalidade e simbolismo, ou alegoria.
Então, se vamos para o cristianismo, vamos para o Antigo Testamento. Porque o fundamento de validade do cristianismo é a promessa messiânica contida no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Gênesis. Então, há até quem diga, um tanto com uma certa dose de humor, que o Gênesis é o quinto evangelho, ou o primeiro dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos que não são todos os evangelhos, porque o Gênesis é o primeiro evangelho, se evangelho é a boa notícia, ou boa nova, e é o significado da palavra evangelho, né? E a boa notícia está lá no Gênesis, como vamos ver agora. Então, vamos seguir o roteiro. Para quem eu tinha e-mail, eu mandei por e-mail, e depois, hoje de manhã, ou ontem ainda, não lembro, mandei pelo WhatsApp também. E a Josefina imprimiu na fonte 14 para facilitar a leitura no WhatsApp. Bom, então vamos aí na página 2 do roteiro, que o cristianismo é a nova aliança, cujas raízes estão no Antigo Testamento. No livro de Gênesis 3, 7. Capítulo 3, versículo 7, é comum a anotação 3:2.7 para separar capítulo de versículo. Mas não tem nenhuma regra sobre isso. Assim, não tem regra bíblica sobre isso, até porque na Bíblia não tinha capítulo nem versículo, né? Essas coisas foram feitas muitos séculos depois. E, no meu entender, quando a gente diz capítulo e versículo, a gente está enumerando fontes. E quando a gente enumera coisas num texto, a gente separa por ponto e vírgula, e é o que eu uso aqui. Bem, então, o cristianismo é a nova aliança cujas raízes estão no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Aí a primeira citação de Gênesis é 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. É o versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Isso, para quem não tem familiaridade com o livro de Gênesis, isso ocorre depois que o casal comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não devia comer. E se comesse, morria. Né? Eles comeram e não tiveram morte biológica, mas tiveram a morte espiritual. Bom, mas antes de falar em morte espiritual, vamos ver. Eles conheceram que estavam nus. Antes eles estavam nus, mas não conheciam, porque não tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora eles faziam juízo moral, eles faziam juízo de valor. Então, perceberam a nudez, que eu entendo que seja, adquiriram autocrítica, perceberam a finitude, a correção dos seus atos tinha limites, eles transgrediam o que eles mesmos reconheciam como, no mínimo, inconveniente. Daí a percepção da nudez. E se envergonharam da nudez. Então, autocrítica. Então, o que o ateu Freud diria? Conflito de civilização. Conflito com a civilização. Mal-estar na civilização. Viram que estava nu. Olha, eu estou nu, eu não estou bem com a civilização, com a cultura, não é essa a norma vigente na sociedade. Então, eu estou nu e tenho vergonha disso. Então, eu sinto mal-estar na civilização. Bom, então, eu percebi que estavam nus, sentiram algo assemelhados ao mal-estar descrito por Freud, tem aí no texto, e mais adiante eu cito Gênesis, no versículo seguinte, Gênesis 3:8, que diz: e ouviram a voz do Senhor pela viração, ouviram a voz do Senhor pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam. Aí sim, aí é morte. Se entendemos que comendo do fruto morreriam, e se a morte é morte espiritual, e a morte espiritual é a separação da criatura e do Criador, eles estavam separados. Estavam separados,
que se esconderam, fugiram dele. Né? E será que tem mais algum significado esconder-se do Senhor? Será que nós não nos enganamos algumas vezes? Não praticamos determinados atos sob pretexto que nos convence a nós mesmos de que aquele ato tem um significado, mas no fundo da nossa consciência sabemos que o significado não é aquele? Não estamos fugindo da realidade? E se não fazemos isso diante de Deus, não fazemos isso diante da sociedade? E o que é a hipocrisia? Eu tenho repetido muitas vezes aqui que a hipocrisia é um tributo que o vício no sentido do que é errado, que o vício paga ao mérito. Mantenho, mas vou acrescentar, vou dizer outra concepção de hipocrisia também. Eu até, com base nessa primeira concepção de hipocrisia, já lamentei o fim da hipocrisia. Porque, num passado não muito distante, as pessoas pelo menos fingiam que não faziam o que estavam fazendo. Pelo menos fingiam que não aprovavam o que faziam. Agora as pessoas se orgulham dos seus erros e ostentam. Então, eu disse que tinha... Algumas pessoas não compreenderam e se escandalizaram porque eu disse que tinha saudades da hipocrisia, no sentido de que a hipocrisia foi substituída pelo escárnio, pela ostentação desafiadora do vício, né? E pela inversão dos valores em que o vício passa a ser mérito. Então, isso dá saudade da hipocrisia. Mas eu quero agora tratar de outro aspecto da hipocrisia. É que ela é uma fuga da realidade. Porque, no fundo, a hipocrisia é apenas uma mentira. E a mentira é uma fuga da realidade. E o mintômano, aquela pessoa que mente compulsivamente, é uma pessoa que foge da realidade. O indivíduo que conta riqueza que não tem, ou fala de uma valentia que não tem, ele está fugindo da realidade. Ele está se escondendo, como Adão e Eva se esconderam de Deus. Ele está se escondendo da realidade botando uma mentira. Trocando o lugar da verdade por uma mentira, porque está se escondendo. Então, isso é mal-estar na civilização. Ou isso também é o incômodo causado pela ausência de totalidade. O indivíduo que fala de uma riqueza que não tem, de uma arte que não produziu, de conquistas que não fez, ele está se escondendo da realidade. Ele está se escondendo da realidade por quê? Porque não fez, não tem, não é tudo isso. Se fosse tudo isso, ele teria a totalidade. Mas não tem. Né? Então, o mal-estar da civilização é a carência de totalidade, radicalidade, transcendência? É. Mas de onde é que vem isso mesmo? Vem de uma totalidade, uma radicalidade, uma transcendência, um bem-estar perdido. Onde foi que esse bem-estar se perdeu? Por que não havia mal-estar na civilização antes da queda? Antes de comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Porque o homem não tinha mal-estar com o Criador. Não havia civilização, não havia sociedade, havia convivência. Se sociedade é uma convivência entre pessoas, havia uma convivência entre o casal e entre o casal e Deus. E nessa convivência não havia o mal-estar da civilização. Daí o sentido de paraíso. Paraíso não era ociosidade, porque antes da queda o homem já tinha sido encarregado de cuidar do jardim. Quem vai cuidar do jardim não vai ficar se balançando numa rede. Né? Rede para nordestino, cama para outros lugares. Né? Então, houve um mal-estar a partir de um momento. A partir da queda. Do rompimento de relações. Eu tenho repetido aqui, e claro que eu tenho que me repetir muitas vezes, porque os temas todos são conexos,
que eu já disse a uma criança, olha, a criança queria, alguém soprou no ouvido dela, como é que Deus existe e tem tanto mal no mundo? Né? Eu disse, olha, era uma criança que tinha 6 anos, você está na casa do seu pai, né? Estou. Lá eles cuidam de você, né? Cuidam. Mas se você brigar com ele e disser, eu vou embora, não quero mais morar nessa casa, vou morar na rua, você vai passar por maus bocados, né? Eu disse, pois foi isso que a humanidade fez. A humanidade estava na casa do pai, que na linguagem do Gênesis é o jardim do Éden, é o paraíso. Mas brigou e quis sair do jardim do Éden quando disse, olha, eu não quero mais ouvir os seus conselhos, eu não quero mais ser dirigido por você, então eu vou embora da casa do meu pai e vou viver na rua. E sofreu os problemas que arranjou com isso. Bom, mas o mal-estar, antes de ser um mal-estar na civilização, é um mal-estar entre criatura e criador. É um mal-estar nas relações verticais entre Deus e os homens. Mas e o incômodo da falta de transcendência? Também. Porque antes do homem chamar-se o juiz moral e se rebelar e dar um grito de independência, né, que alguns críticos da Bíblia dizem que é uma queda para cima porque foi o grito de independência, então subiu. Agora está numa posição superior. Antes era um subalterno, agora é independente. Muito bem, independente é. Até porque essa independência foi dada, o livre-arbítrio. Não foi uma independência assim tão conquistada. Né? Mas é independente. Por isso mesmo padece tanto. Por isso mesmo sofre tanto. Por isso mesmo tem o mal-estar. O mal-estar nas relações com o Criador. E o mal-estar nas relações horizontais, mediantes. Porque cada um é independente. Cada um faz o seu juízo do bem e do mal. Juízos diferentes. Há uma parêmia, um ditado popular que diz cada cabeça é uma sentença. Então, nas relações sociais, cabeças diferentes com sentenças diferentes divergem e conflitam. E vem daí o mal-estar. E vem daí a sensação de insegurança nas relações humanas. Porque a gente não sabe o que o outro poderá fazer, ou está fazendo, ou pode até já ter feito. Ou tem um pensador britânico que defendia o absolutismo e dizia que o estado natural é a guerra de todos contra todos, porque a melhor defesa é o ataque. E como cada homem não sabe o que o outro vai fazer, já se prepara para atacá-lo. E tem uma outra observação, que não é desse autor, que diz que a mão é do lado direito. Isso não vale para a Inglaterra, né? Por isso é que eu acho que é uma explicação meio fraca, mas que as pessoas, ao cruzar na estrada, tomavam o lado direito, porque, sendo destras, iam usar a espada com a mão direita. Quem vai usar a espada contra um opositor ou adversário que esteja do lado direito pode ter mais dificuldade do que se tiver que atacar com a espada um opositor que está do lado esquerdo. Então, há expectativa de conflito. E a expectativa de conflito contribui para o conflito. Então, tudo isso, incompletude ou mal-estar na civilização, é uma incompletude e um mal-estar decorrente do momento que comemos do fruto da ciência do bem e do mal. Mas o que é que significa mesmo isso? Claro que não é comer morder uma maçã ou comer uma manga, como de uns anos para cá estão dizendo no Brasil. Né? É chamar-se o juiz moral, como eu já disse aqui. E isso
inviabiliza a convivência social, inviabiliza tanto que o homem que rompeu com o Criador para não estar debaixo da autoridade do Criador acabou criando lideranças dos grupos. E aí os clãs, as tribos, as nações passaram a se organizar em torno de lideranças e criaram instituições reguladoras. E nós que não queríamos que o Criador nos dissesse o que devemos fazer ou o que não podemos fazer, criamos uma coisa chamada Código Penal, outra coisa chamada Código Civil, que simplesmente dizem o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Portanto, que tira o fruto da ciência do bem e do mal da nossa boca. Diz assim, olha, você não pode dizer o que é o bem e o mal, você tem que seguir o que os códigos, que as leis dizem. E agora temos o mal-estar na civilização. Tínhamos o mal-estar, passamos a ter o mal-estar com o Criador quando rompemos com ele. E agora contraímos outro mal-estar. Tanto que em direito se diz que só existe lei porque existe transgressão. Não se faz lei contra um crime inexistente. Né? E que as leis existem porque são violadas. Se existe transgressão, elas são violadas. E o direito penal existe porque as leis são violadas. Não precisava de bastava o Código Civil, não precisava de Código Penal. Né? Ou de leis penais extravagantes, que são aquelas que não fazem parte do Código. Então, as raízes do mal-estar ou do incômodo, da finitude e daquilo que acompanha a finitude, começa lá no Gênesis. Mas eu dizia há instantes atrás que o livro de Gênesis é o primeiro evangelho, porque a palavra evangelho é boa nova e tinha uma boa nova, uma boa notícia lá no Gênesis. E aí nós vemos, por exemplo, em Gênesis 3, 21, diz, então fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ora, eles tinham feito vestimentas com folhas de figueira. Nós vimos no versículo anterior. Né? Então foram cobertos e ouviram a voz do Senhor pela viração, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus às árvores do jardim. No versículo 7 é que diz, foram abertos seus olhos, ambos conheceram que estavam nus, e colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ora, colher folhas de figueira e fazer para si aventais, o que é isso, senão uma tentativa humana de solucionar o mal-estar da civilização, o mal-estar das relações com Deus, o mal-estar da finitude. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos superar o mal-estar da civilização. Vamos criar a liderança do clã, ou da tribo, ou da nação. E vamos criar instituições. Estamos quase que vomitando o fruto da ciência do bem e do mal, porque estamos criando instituições que vão nos governar. Isso são os aventais com folha de figueira, porque isso é a criatividade humana para superar o seu mal-estar e a sua finitude. E aí vamos pensar, e aí aparecem os autores geniais que pensam formas de organização social perfeitas. Isso recebe o nome de utopia. Perfeição que não tem lugar nenhum. Utopia seria lugar nenhum, literalmente, a palavra, né? Mas essas utopias têm se transformado em distopias, que é o contrário de utopia. Utopia é o lugar que está tudo certo. O lugar que estaria tudo certo, se as coisas fossem daquele jeito, que algum gênio pensou. E distopia é o fracasso da utopia. É o lugar que tudo dá errado. É a tentativa de uma engenharia social e antropológica. Eu chamo de engenharia social, é o homem criar uma sociedade da cabeça de pensadores geniais. Né? E uma engenharia antropológica, quer dizer, criar um novo homem, assim como a Bíblia fala, num novo homem que o Espírito Santo irá produzir, depois de romper as relações com o Criador,
seguindo a ciência do bem e do mal para si, chamando a si o juízo moral, o homem bancando o sabido disse, não, quem vai construir um novo homem somos nós mesmos. E vai ser um homem perfeito, porque a gente cria uma ordem social perfeita, e o homem é produto do meio, e o produto de uma ordem social perfeita será um homem perfeito. E não deu certo. E são inúmeros os exemplos de fracasso nesse campo. Platão foi um dos primeiros a ter essa ideia, né? Com a República do Platão, que não deu certo quando ele tentou pôr em prática em Siracusa. O rei de Siracusa tinha sido aluno dele, chamou ele para lá, e ele foi pôr em prática as ideias da República, e foi um fracasso, né? E houve uma rebelião, e terminaram vendendo ele como escravo, e os amigos tiveram que se juntar para comprá-lo, senão ele teria sido vendido como escravo. Ainda bem que o salvaram, e ele mais tarde pôde escrever um outro livro, retificando, desconsiderando tudo o que tinha dito na República. Ele disse, não, aquilo que eu disse na República daria certo se os homens fossem anjos, mas não são. Então eu vou fazer essa outra proposta. E o nome desse outro livro se chama As Leis. Que pouco se fala nisso, e todo mundo já, se não leu, pelo menos já ouviu falar. Os mais letrados leram. Os que não são interessados nessa área de estudo ouviram falar na República do Platão. Mas mesmo os estudiosos, às vezes, não leram, nem sequer ouviram falar no livro chamado As Leis, do mesmo autor, Platão. Esse eu posso citar, porque tudo que é dele já não tem mais direito autoral, né? Então, vimos que coser sua proteção, seu avental de folha de figueira, tem sido uma tentativa feita. Eu estou falando aqui no fracasso da República do Platão, mas outras tentativas também fracassaram, né? Outro grande fracasso foi a Revolução Francesa, né? Que vinha prometendo igualdade, liberdade e fraternidade. Tem se escrito muita mentira na história sobre a Revolução Francesa, mas basta que se diga que foi a fraternidade da guilhotina. No mínimo, tem muitos números diferentes aí, mas no mínimo, se fala em 70 mil guilhotinados. Mas há quem fale até em 600 mil. E a guilhotina tinha uma voracidade tão grande que aqueles caçadores de cabeça, vamos chamar assim, como Danton e Robespierre, que eram líderes da Revolução Francesa, acabaram também na guilhotina. O próprio Dr. Guillon, que inventou a guilhotina, dizendo que era para fazer uma execução piedosa, porque matava rápido. Depois houve quem dissesse que não era tão piedosa assim, que não matava tão rápido, que o cérebro ainda ficava, até a falta de irrigação sanguínea paralisar o cérebro, ainda tinha algum tempo de sofrimento. Mas o Dr. Guillon também acabou na guilhotina. E o que era uma revolução para trazer uma república, para defender direitos e garantias individuais, conforme a declaração inicial da Revolução, passou por cima de tudo que é garantia, e era extremamente violenta e intolerante. Tem, por exemplo, a história de Vendéia, uma região de camponeses na França, que se rebelou contra a Revolução, e eles foram lá e massacraram todo mundo, homem, mulher, criança, todo mundo, né? E tem sido sempre assim. E aqueles que se arvoram em deuses criadores de um novo homem, de uma nova sociedade, que querem chamar a si a promessa messiânica de trazer uma salvação. A salvação bíblica foi o Senhor coser agasalhos com peles de animais, mas feita pelo Senhor, Criador. Agora, agasalho com folha de figueira é solução humana. Então, esses que chamam a si, usam de violência, se legitimando pelos fins. Vou criar o bem perfeito. E começam atingindo alguns que seriam um obstáculo a isso. Mas depois passam a atingir outros e muitas vezes se devoram entre si. Então, há quem diga que esses movimentos devoram seus filhos. Citei há pouco 2 nomes, que eram filhos diletos da Revolução Francesa.
Robespierre e Danton, que acabaram sendo devorados pela própria dinâmica do movimento. Então, a solução do agasalho com folha de figueira é uma utopia que resulta em distopia, sempre, invariavelmente. Mas já são 10 horas e eu preciso ouvi-los antes de encerrar, e eu vou fazer um risquinho aqui no roteiro para saber onde nós paramos. Então, paramos onde o senhor fez túnicas com peles, que no que eu mandei por WhatsApp, por e-mail, está no... É o fim do primeiro parágrafo da página 3. E agora, ou vamos encerrar a gravação e entrar nos diálogos sem a gravação. Como? Então, vamos encerrar a gravação, mas continuaremos sem gravação para termos diálogo. A gente encerra porque o diálogo não gravado